presidente Jair Bolsonaro fez nesta terça-feira um dos seus mais impressionantes ataques a jornalistas desde que assumiu o poder. Na porta do Palácio da Alvorada, ele repetiu a agressão à repórter Patrícia Campos Melo, que já havia ocorrido na Comissão das Fake News do Senado. Com uma analogia grosseira, Bolsonaro sugere que a jornalista se insinuou sexualmente para conseguir uma informação. O comportamento dele e de seu governo em relação à imprensa, ao trabalho dos jornalistas, é o assunto de hoje com o jornalista e comentarista político Carlos Lindenberg. Bem-vindo, Lindenberg. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Lindenberg, Bolsonaro referenda fake news, memes, vídeos, não é? Que atacam e reforçam a ideia de que a jornalista agiu como uma prostituta. Essa a sugestão da fala de Jair Bolsonaro. Ele está se superando? Essa foi uma impressão? Você diria que ele está se superando numa estratégia? Eu acho que nessa terça-feira, em que ele fez esse ataque grosseiro, tosco, à jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, eu acho que ele se superou. Ele ultrapassou todos os limites. Todos os limites. Não é possível o presidente da República ter esse comportamento. Primeiro, ele repete uma mentira, porque no depoimento do Hans Rivers, do Nascimento, na CPI das fake news, ele mentiu. O depoente mentiu. O Hans mentiu. Tanto mentiu que a relatora da comissão, a senadora Lídice, está pedindo que a Procuradoria-Geral da República o processe. Portanto, o Bolsonaro, ao fazer o uso do depoimento desse Hans, ele repete uma mentira. É bom que a gente esclareça, não sei se todo mundo está acompanhando, mas esse Hans, ele é um ex-funcionário da IECOS, né, que é uma empresa que faz disparos em massa, foi contratada na campanha, pela campanha do Bolsonaro, para fazer disparos em massa, e isso foi alvo de uma investigação jornalística, e essa Patrícia Campos Melo publicou uma matéria no jornal Folha de São Paulo em que mostra, e esse camarada, esse Hans River, foi lá como ele era fonte dela. E ela tem uma série de documentos que ele enviou para ela, e tem também tem prints, né, de conversas, vídeos, e tal, que mostram que ele mente sobre o teor das conversas dela. Só para esclarecer para quem não está acompanhando. Não, você fez bem, mas você pintou bem, o quadro é esse. Foi nesse contexto que Só que lembrando aconteceu. Que foi ele que se insinuou. Os prints mostram que ele é que convida ela para sair. Né? Claro. Então, aí, nesse episódio de terça-feira, em que ele repete, o presidente da República repete as mentiras do Hans lá nessa comissão do Congresso, que é uma CPI mista, ele repete uma mentira. Por aí só você vê o despreparo, como é que funciona o chamado gabinete do ódio que está instalado lá no Palácio do Planalto. Muito bem, a partir daí você pode admitir que é um confronto, etc. Tal. Mas não, o Bolsonaro, nessa terça-feira, ele superou todos os limites. É inaceitável o que ele falou. Não é possível que um presidente da República não honra a dignidade do cargo. Eu já nem falo do homem Bolsonaro, eu já falo da dignidade do cargo. Ele é o presidente da República, não pode dizer o que disse, nem numa mesa de botequim. Não é possível. Não sei nem se ele frequenta botequim, mas em todo caso não pode nem dizer isso numa mesa de botequim. Vale pela figura de linguagem. Veja só. Agora, outra coisa grave, o Vivian, que é o seguinte: quando o Bolsonaro ataca a imprensa e ataca os jornalistas, e ele faz isso sistematicamente, não é a primeira vez que acontece isso, ele faz isso sistematicamente, é preciso notar que do lado dele ali, dividindo, tem
um cercadinho ali, dividindo bolsonaristas dos jornalistas. Ele expõe os jornalistas a um perigo. E, na verdade, você está se referindo à saída dele, que isso é usual, quando ele está saindo do Palácio da Alvorada, no início da manhã, ele passa e tem uma espécie de um cercadinho mesmo, e essas pessoas que vão para esse cercadinho têm que ser bolsonaristas, pessoas que têm simpatia e tal, e elas são selecionadas, ficam ali, e a imprensa, então, entrevista o presidente junto delas. E aí, isso aí é um cercadinho mesmo, quer dizer, é uma coisa tênue. Qualquer hora dessas pode acontecer uma provocação de um bolsonarista contra um jornalista, e aí expor a segurança do jornalista. Agora, veja só, isso vem numa escalada, porque antes ele parava de conversar, outro dia ele chamou um jornalista de homossexual, né? Já por 2 vezes, ele ao subir no carro, ele dá banana para o jornalista. Quer dizer, são gestos incompatíveis com o presidente da República, com a dignidade do cargo. O cargo não pertence ao Bolsonaro, pertence ao país, à nação. Portanto, não pode fazer uma coisa dessa. Há críticos falando que isso é uma atitude dele, é uma estratégia dele para para tirar foco da incapacidade, não é, que é atribuída a ele, de não realmente ocupar espaço de um governante. Não é? Ele assume a presidência, mas ele de fato não governa. Não, fica mandando recados pelas redes sociais. Que essa crítica procede? Eu acho que sim. Olha só. Você tem essa percepção em relação a ele? É preciso fazer um recuo aqui. O Steve Bannon é uma figura chave nesse processo. Ele não está hoje no Brasil, mas está sempre vindo aqui e assessorando o Bolsonaro ou o Eduardo Bolsonaro, que é o filho dele, que é deputado federal. Um ideólogo de direita americano, sim, né? Sim, exatamente, um ideólogo de direita. Um grande inspirador do funcionamento das redes, né? Sim, sobretudo assessorou o Trump na campanha, na última campanha do Trump, ele assessorou, montou esse esquema de redes, muito bem. Esse Steve Bannon, ele diz que é preciso criar um fato a cada 24 horas. Então, nós estamos vivendo aí momentos delicadíssimos. O governo não está conseguindo governar. Na verdade, as coisas estão acontecendo fora do Palácio. Estão acontecendo no Congresso, no Senado, na Câmara, não estão passando exatamente pelo Palácio. Basta ver que agora mesmo há uma crise instalada na relação do presidente Jair Bolsonaro com os governadores. 20 governadores, inclusive o de Minas Gerais, que sempre foi aliado dele, eles agora escreveram uma carta para ele, uma carta, inclusive, chamando para um debate, convidando-o para um debate sobre a questão da reforma tributária, que também está na mão do Congresso, não está na mão dele. Uma briga que foi deflagrada por causa da questão da gasolina, né? O desafio que o Bolsonaro fez em relação aos governadores para baixar o preço do ICMS. E sempre através de redes sociais. Quer dizer, os governadores estão dizendo que é uma irresponsabilidade do presidente da República fazer um ataque desse, um desafio de reduzir, zerar os impostos, né, para baixar o preço de gasolina. O que é inconcebível. Isso não existe. Agora, Lindenberg, a imprensa tem responsabilidade nesse cenário? Tem, de certa forma tem. Sabe por quê, Vivi? A imprensa fica num papel secundário nisso aí. Ao invés de assumir o seu protagonismo, ela fica numa posição secundária. E o que é ruim, o que é lamentável, porque o ataque que é feito normalmente, Vivi, não é só aos jornalistas, não, é também às empresas jornalísticas. Portanto, eu acho que já seria hora de, ou os jornalistas, ou as empresas jornalísticas, que não basta ficar soltando nota oficial, como todos fizeram hoje, né, nessa terça-feira, todos. A OAB, a Associação Brasileira de Jornais, a Associação dos Editores de Revista, todos hoje, os jornalistas investigativos, enfim, todos soltaram notas hoje condenando essa grosseria, esse vilipêndio
do Jair Bolsonaro. Muito bem, todos fizeram isso. Mas é preciso ir além disso. Eu quero lembrar aqui um episódio, no governo Figueiredo, por muito menos do que isso, né? Ninguém foi ofendido nem nada, mas por muito menos, o que aconteceu? Na saída do Figueiredo, descendo a rampa ali do Palácio, do Planalto, junto com o ministro Leitão de Abreu, Golbery, etc., o que aconteceu? Os jornalistas de imagem, os fotógrafos particularmente, todos colocaram os seus equipamentos no chão, cruzaram os braços. Todos fizeram isso, à exceção de um, do Jornal do Brasil. Nós estamos com essa imagem no fundo aí, se puder abrir a tela. Nós sabemos que João Batista Figueiredo era um presidente conhecido por ser um homem tosco, não é? Um homem de temperamento difícil. Sim. Né? Mas olha lá. Todos estão de braços cruzados, os equipamentos todos no chão. Todos no chão. Foi um boicote. Um boicote, evidente. E isso em pleno regime militar, hein? Plena ditadura, né? Em plena ditadura. E aí o que acontece? Um fotógrafo do Jornal do Brasil, ele foi escalado para fotografar esse momento do protesto dos profissionais. J. França, do JB, José de Maria França. Do Jornal do Brasil. Isso. Foi que fez esse flagrante que está aí, que você está mostrando aí, os telespectadores estão vendo aí, olha lá, todo mundo, quase todos de braços cruzados, os equipamentos no chão e o Figueiredo passando ali sem ser fotografado por ninguém. Apenas o do Jornal do Brasil que fez isso, né, para ser registrado, imagina. Para registrar, evidente. E aí isso foi distribuído para todos os jornais e foi um assunto, naquela época e naquele dia, foi o assunto do dia dos jornais, o protesto dos fotógrafos. Pois bem, está na hora, passando da hora, das redações reagirem dessa forma, exatamente dessa forma. Por que tem que ouvir o Bolsonaro todo dia? Para ficar dando recado? Não precisa. Façam isso. Façam como esses aí fizeram. Isso aí, em plena ditadura. Nós estamos vivendo aqui um momento, digamos, de democracia. Mas democracia que está em risco, exatamente por atitudes desse tipo promovidas por Bolsonaro nessa terça-feira. Então, essa é hora das redações reagirem quanto a isso. Não pode tolerar ataques a jornalistas, porque o jornalismo, Vivian, é um dos pilares da democracia. É um dos pilares. Se você silencia os jornais e os jornalistas, como ele está tentando fazer, você acaba atingindo um dos pilares da democracia. Portanto, ele está incorrendo, inclusive, possivelmente, num crime de responsabilidade. Agora, do ponto de vista do cidadão comum, por que você acha que ele deve se preocupar com isso? O cidadão comum? Com esse comportamento de Bolsonaro. Porque nós estamos falando exatamente de democracia. E quando coisas acontecem desse tipo, o primeiro sintoma é você começar a sentir ruir o chamado edifício da democracia. E aí quem paga a conta disso? Nós vivemos 20 anos, 25 anos de ditadura. Quem pagou a conta disso? Aliás, estão pagando a conta até hoje, em função de cassações que houve, né, de carreiras que foram interrompidas e tudo mais, nós estamos pagando a conta. Lindenberg, sempre que surge essa discussão sobre a estabilidade democrática, sobre os riscos sobre a democracia, há uma divisão de pensamentos. Eu queria saber o que você acha, porque eu acho que... Estou vendo aí você falando da mídia, mas em relação às instituições, como é que você acha que as instituições, os outros poderes e as instituições em geral estão olhando para essa atitude? E há quem diga também que as atitudes do Bolsonaro, as ações do governo, algumas ações do governo, não indicam o caminho do autoritarismo e de possibilidade de ruptura da democracia. Há outros que dizem, não, é um risco que existe e caminha, assim, cada vez mais autoritário. Olha, o que você acha? O risco existe. Tanto é que o Bolsonaro está se cercando cada vez mais de uma guarda pretoriana. Há hoje 6 ministros militares, quase todos generais,
sendo que 4 deles ocupam exatamente o Palácio do Planalto. Então, o Bolsonaro está cercado por uma guarda pretoriana, aquela mesma guarda da antiga Roma. Ele está se protegendo sendo protegido por esses generais. É evidente que essas coisas trazem em si mesmas, Vivian, um problema sério, porque se você tem por trás de você, inclusive o que é grave e que é comprometedor, é que um dos generais é da ativa. Antes eram só generais da reserva, agora também é um da ativa. O Braga Neto, que é de Belo Horizonte, é da ativa. Né? Saiu agora do alto comando do Exército. Muito bem. Então isso cria esses problemas que não são facilmente digeríveis pela sociedade. Agora é preciso entender também o seguinte, tem um grupo que segue o Bolsonaro cegamente. Esse grupo é alimentado por esse tipo de comportamento. Esse é outro problema grave. Pois é, a gente viu uma pesquisa recente se não me engano, foi o Datafolha de janeiro, salvo engano, mas que trazia uma recuperação da percepção enfim, da aprovação de Bolsonaro, do governo Bolsonaro. Ele teria recuperado aí uns 4 a 5 pontos. Isso tem a ver com a intensificação desse tipo de ação? Será que é essa bolha dele que está crescendo? Não é? E será que a gente pode falar em bolha a essas alturas? Não é? Considerando, tinha sempre esse discurso que as pessoas que aprovavam Bolsonaro e as estratégias e a política do governo dele representavam em torno de entre 20% e 30% da população, não mais que isso. Será que isso está mudando? Não acho que esteja mudando, não. Acho até que há uma repulsa de uma parte da sociedade. Eu acabei de dizer agora que todas as entidades ligadas aí às liberdades democráticas estão se manifestando contra essa posição aí dessa terça-feira do Bolsonaro. O próprio João Amoedo, que é do Partido Novo, saiu hoje uma nota duríssima em cima do Bolsonaro. Então, assim, e o Novo é aliado, de certa forma, do Bolsonaro. Então, de certa forma, isso não, de um lado, cria problemas para ele, mas de outro, alimenta essa turma dele. Daí, essa pergunta sua, se ele melhorou e essa bolha cresceu. Eu tenho a impressão que sim, porque se você levar em conta o que disse o Steve Bannon, de que é preciso criar um fato a cada 24 horas, ele está fazendo isso. A cada dia... Está seguindo a cartilha à risca. Com isso, ele, primeiro, de um lado, ele cria assunto que tira o foco de outros problemas que ele tem, como essa questão dos governadores, né? Essa questão do Paulo Guedes ter falado aquelas bobagens, aí o ministro da Economia, né? A economia andando de lado. Andando de lado. É uma questão. É uma questão. Agora, de outro lado, nesse período também foram criados aí mais ou menos 500 a 600 mil empregos diretos. Isso também pode estar contribuindo para esse tipo de crescimento da bolha favorável ao Bolsonaro. De qualquer maneira, isso não significa que possa dar a ele direito de fazer os ataques que ele tem feito aos jornalistas, de um modo geral, e particularmente a Patrícia Campos Melo, e ainda com relação à Folha de São Paulo. Nós já estivemos aqui conversando sobre esse assunto da Folha de São Paulo. Quer dizer, ele tentou perseguir a Folha de São Paulo, acabou abrindo mão disso também. Mas, de qualquer maneira, é preocupante o quadro que nós estamos vivendo. Quadro esse, aliás, que não é de hoje. Se nós lembrarmos que na campanha de 2014 foi uma campanha duríssima, de nível baixíssimo, a campanha em que colocou de um lado, no segundo turno, Aécio Neves e a então presidente Dilma Rousseff, que acabou dando no impeachment da Dilma Rousseff, por uma série de coisas que o PSDB, naquela época, veio fazendo, inclusive pedindo anulação da eleição, recontagem de votos, né? Uma série de coisas que acabou criando um clima favorável ao impeachment da presidente, então, Dilma Rousseff. Mas, então, tudo isso é perigoso. Você perguntou sobre as instituições há pouco tempo atrás. Nessa semana, a oposição está pedindo o impeachment do Jair Bolsonaro. Isso vai trazer alguma
algum efeito, vai surtir algum efeito? Dificilmente, até porque a oposição é minoritária na Câmara dos Deputados ou mesmo no Senado, mas, de qualquer forma, é um alerta para que não se pode permitir coisas desse tipo. O Bolsonaro, nessa terça-feira, ultrapassou, como eu disse, todos os limites, todos. É impossível imaginar alguém que possa ter um presidente da República com um comportamento desse tipo. Aí alguém vai dizer assim, é porque ele é militar. Não, não é porque é militar. Há militares bem preparados. O problema pode ser ter um oficial de baixa patente. E essas coisas se repercutem no exterior, não é? É evidente. Hoje... As relações, eu já escutei isso de diversos especialistas, as relações exteriores vivem muito de aparência, de credibilidade. E o Bolsonaro, o problema é exatamente o negócio de criar um fato a cada 24 horas. Olha o tanto de problema que ele vem criando, e só através das redes sociais. Ou então, como fez hoje, através da imprensa, né? Sendo filmado e tudo mais. Mas eu acho, para voltar aqui um pouco atrás, que é hora das redações reagirem a esse tipo de comportamento. Reagirem. Não é possível continuar esse tipo de tratamento que os jornalistas, as empresas jornalísticas vêm recebendo do governo Bolsonaro. É preciso que haja um fim em tudo isso. E uma das razões, uma das possíveis reações é essa que nós acabamos de mostrar aqui agora. Os fotógrafos, lá no governo Figueiredo, uma ditadura militar, tomar aquela decisão que tomaram. Evidentemente que isso tem que ser combinado com as redações, porque senão claro, serão punidos. Mas, de qualquer maneira, é preciso dar um basta em tudo isso. Muito obrigada, Carlos Lindenberg, mais uma vez por vir aqui conversar comigo. Pois é uma pena que tenha que vir aqui tratar de coisas desse tipo. Vamos ver se a gente consegue achar um assunto mais edificante, mais importante para o país. Só para encerrar, é preciso pacificar esse país. Esse país não pode viver esse clima de ódio que está. É preciso pacificar esse país. E quem poderia pacificar? O presidente da República. Quando não, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, né, o presidente do Supremo. Mas é preciso pacificar esse país, porque nós vamos acabar nos dando mal. Obrigada outra vez. Eu conversei com o jornalista e comentarista político Carlos Lindenberg. Nós conversamos aqui basicamente sobre a relação do presidente da República com a imprensa, com os jornalistas, uma série de fatos que têm acontecido, se sucedido, justificam essa conversa, especialmente o que ocorreu hoje na porta do Palácio da Alvorada, que o presidente resgatou uma fala de um depoente numa comissão das fake news, uma mentira que foi contada, é público que é mentira, contra uma jornalista, um ataque com insinuações de cunho sexual, enfim. Isso causou muita reação de órgãos de imprensa, de instituições, e nos levou a discutir as implicações desse tipo de comportamento do presidente. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar o nosso site ou YouTube. Obrigada pela companhia. Até a próxima.